Alfabetizar jovens e adultos não é um ato apenas de ensino. Aprendizagem é a construção de uma perspectiva de mudança. Vamos adentrar em nossa jornada histórica pelos marcos mais importantes da educação de jovens e adultos no Brasil nas décadas de 80, 90 e anos 2000. A educação na década de 80. No início da década de 80, a sociedade brasileira viveu importantes transformações sociopolíticas com o fim dos governos militares e a retomada do processo de democratização. Lembra da campanha nacional a favor das eleições diretas? Em 1985, o Mobral foi extinto, sendo substituído pela Fundação Educar. O contexto da redemocratização possibilitou a ampliação de atividades da EJA. Estudantes, educadores, políticos organizaram-se em defesa da escola pública e gratuita para todos. A nova Constituição de 1988 trouxe importantes avanços para a EJA. O ensino fundamental, obrigatório e gratuito, passou a ser garantia constitucional também para os que a ele não tiveram acesso na idade apropriada. A educação na década de 90. Contudo, a partir dos anos 90, a EJA começou a perder espaço nas ações governamentais. Em março de 1990, com o início do governo Collor, a Fundação Educar foi extinta e todos os seus funcionários colocados em disponibilidade. O governo Fernando Henrique, por meio da expansão e aprofundamento das reformas neoliberais, dá início a sucessivas ações no campo educacional, que reforçam a falta de responsabilidade do Estado com a educação de jovens e adultos, e remete para a iniciativa privada e para a filantropia a responsabilidade por seu atendimento. Há uma série de perdas que se acumulam na década de 90, com o rebaixamento da idade para prestar exames para o supletivo assegurado por lei. A idade mínima para o acesso ao ensino fundamental, que ficou estabelecido em 15 anos, e para o ensino médio em 18 anos. A EJA passou a ter caráter supletivo e de aceleração de ensino regular. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, número 9.394, de 1996. O contexto da reforma do Estado e do sistema de educação interessava afastar os defasados do ensino regular. A nova identidade da EJA, ampliada, fragmentada, heterogênea e complexa, revelou-se nas atividades propostas pelas diferentes entidades, especialmente pelo número elevado de experiências desenvolvidas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, voltadas à alfabetização, à educação básica e aos cursos profissionalizantes de nível básico. No âmbito das políticas educacionais, os anos 90 não foram muito favoráveis. Historicamente, o governo federal foi a principal instância de apoio e articulação das iniciativas de educação de jovens e adultos. Com a extinção da Fundação Educar, criou-se um enorme vazio em termos de políticas para o setor. Alguns estados e municípios têm assumido a responsabilidade de oferecer programas na área, assim como algumas organizações na sociedade civil, mas a oferta ainda está longe de satisfazer a demanda. A educação a partir de 2000. No governo Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010, ocorre a expansão da educação profissional. Nesse governo, passou-se a mencionar a alfabetização de jovens e adultos como área de interesse prioritário e incorporaram-se as matrículas ao financiamento do Fundeb e desenvolveram-se várias iniciativas distribuídas em diferentes ministérios voltados a jovens e adultos trabalhadores. Entre essas destacam-se PROEJA, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, entre outras. Na tentativa de integrar a educação profissional à educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, criou-se o PROEJA, instituído como Programa Educacional Brasileiro pelo Decreto número 5.840, de 13 de julho de 2006, para todas as esferas de ensino estadual, municipal e federal. A partir disso, o PROEJA tem como perspectiva a proposta de integração da educação profissional à educação básica, buscando a superação de dualidade, trabalho manual e intelectual, assumindo o trabalho na sua perspectiva criadora e não alienante. O que hoje está expresso legalmente como possibilidade de integração ou articulação entre as duas modalidades, EJA e educação profissional, são marcadas historicamente no Brasil por características que as colocam em uma mesma trajetória. Ambas destinaram-se à classe de trabalhadores e sempre ocorreram como oferta educacional
predominantemente em paralelo ao sistema regular de ensino. O governo Dilma Rousseff manteve os programas desencadeados do governo Lula, efetivando algumas implementações. Com seu afastamento e consequente instabilidade política, não tivemos nenhum avanço significativo durante a gestão de Michel Temer. Em relação ao atual governo, Bolsonaro, o mesmo ainda não deixou claro a sua política relacionada à educação de jovens e adultos no Brasil. Que viagem no tempo essa, não é mesmo? Com tantos marcos importantes, a educação de jovens e adultos se consolida e se fortalece com ações pedagógicas voltadas sempre para as boas práticas de ensino e foco na capacitação educacional. Até a próxima, pessoal!